Salve, salve, nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as notícias do Flamengo nesta terça. Ontem o Mengão venceu na estreia do Super Mundial de Clubes. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Flamengo com a vitória assumiu a liderança do grupo. Próximo duelo, Chelsea da Inglaterra. Temos novidades sobre Jorge Carrascal. Jogador colombiano é do Flamengo. Acordo fechado, agora falta pouco para o anúncio oficial. Novo reforço para deixar o elenco ainda mais qualificado. Além de Carrascal, José Boto revelou ontem nos Estados Unidos outro nome que deve ser anunciado em breve. Essas e outras notícias do Mengão iremos acompanhar agora. Mas vamos falar agora de Flamengo, uma vitória tranquila na estreia contra o Esperance da Tunísia, que encheu o torcedor rubro-negro de esperança, hein? Tinha o fantasma do primeiro jogo. Monstro, fantasma tunisiano, seja lá o que for. A gente sabe que a vezes as estrelas nesses tipos de campeonatos são um pouco difíceis, principalmente pela ansiedade. Tinha o risco de perder a paciência contra uma defesa tão fechada, uma partida tão pegada. Gerson, Arrascaeta, Plata mais tarde, onde havia criatividade e o Esperance fazia falta. Mesmo assim, o Flamengo dava a impressão de ter tudo sob controle. Tudo calculado, mas não friamente, porque o Felipe Luiz vibra em campo e abre mão de casaco até em noite gelada. Analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo. Coloco os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. O homem tinha um plano e contava com uma novidade na escalação. Jorginho, único reforço do Flamengo para a competição. Nem parecia a primeira vez dele com essa camisa. Qualidade com a bola, autoridade com o time, intimidade com o sistema de jogo. A minha primeira impressão é que é um grupo maravilhoso, de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de trabalho. Ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores. A jogada do primeiro gol começou com ele. Um passe pro Arrascaeta, que achou o Varela na direita, que cruzou pro Luiz Araújo, que tocou de primeira pro Arrascaeta, que fez o 13º gol dele na temporada. Jogada de Varela, cruzamento, Luiz Araújo, pra trás, de primeira. Arrascaeta manda pro fundo da rede do Esperance. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve mais duas chances. Com Gerson. A bola voltou no Gerson, aí Gerson espalma a mensagem do goleiro. E com o Arrascaeta. Olha o Luiz Araújo, subiu para tirar o zagueiro, voltou no Arrasca, bateu pro gol, Berriá cortou. No início do segundo tempo, o Ayrton Lucas fez tudo certo e cruzou pro Pedro, que passou da bola e chutou mal com a perna esquerda. Pedro pedindo cruzamento, olha o Pedro, espalma o goleiro. O camisa 9 do Flamengo só conseguiu finalizar 2 vezes no jogo. Refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não tá tão fino como a torcida reconhece, mas é um jogador que sabemos que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter a sua plena forma. Por uns 15 minutos, o Esperance até ameaçou o Flamengo. É o cara mais perigoso! 2 vezes com o atacante argelino Belaili. O melhor atacante dos caras! Rossi joga pela linha de fundo. Mas a tranquilidade veio nessa jogada com o Varela. Um lindo passe de primeira do Jorginho e o chute sob medida do Luiz Araújo. O Jorginho serviu ao Luiz Araújo. Confiança para bater bonito. De canhotinha. No canto direito do Ben Said, que saltou, mas não chegou. Desse jeito, ó, o placar ficou igualzinho ao do primeiro jogo do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Chelsea 2, Los Angeles FC 0. Só que o Flamengo levou apenas um cartão amarelo contra 3 do Chelsea. E isso põe o time brasileiro na liderança. Olha, jogadores do Flamengo já estavam de olho no próximo adversário da competição. Deu para acompanhar um pouquinho hoje, mas pelo horário do jogo a gente estava descansando. Mas sabemos que cada jogo vai ser pedreira, não tem jogo fácil. Agora é pensar no Chelsea, um grande jogo que a gente tem pela frente. Acho que o jogo que todo mundo está esperando, né? E a gente também. O Chelsea pode esperar que a sua hora vai chegar, o malvadão vai te encontrar na sexta-feira. Se liga, abre o olho aí, time inglês, que o Mengão já começou vencendo o Esperance. Vene Casagrande, a sua análise foi bom, 2-0, cabia mais, achou que foi pouco, tá de bom tamanho, aprovou a atuação do time, meu amigo. Mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aprovado, foi uma estreia que eu aprovo, sim.
embora muita gente esteja criticando que poderia ter sido um placar mais elástico, depois eu vou até dar a minha opinião sobre isso, mas acho que quando a gente vai analisar a partida do Flamengo, primeiro a gente precisa levar em consideração que é uma estreia de uma Copa do Mundo. Sempre é diferente. Tal como acontece com as seleções, em Copa do Mundo de Seleções, acontece também com os clubes. Tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade pelo jogo, estreia é sempre mais complicado. Mas, analisando o jogo do Flamengo, taticamente, tecnicamente falando, foi um jogo muito bem feito pela equipe do técnico Felipe Luiz. Sobretudo o setor defensivo novamente se destacando, não levando gol e sendo extremamente importante no início das jogadas. A gente vai falar sobre isso também, que o lance do primeiro gol foi uma baita jogada trabalhada, mostra como o técnico Felipe Luiz treina muito bem essa equipe. Gostei demais dos laterais, Ayrton Lucas e o Varela, que também foi uma surpresa na equipe do time titular. Gostei do meio de campo, com a entrada do Jorginho. Acho que o Jorginho caiu como uma luva nesse meio de campo do Flamengo. Se a gente já imaginava o Jorginho sendo titular com o passar do tempo, eu hoje já consigo cravar. Para mim, o Jorginho é titular não do sai time mais do Flamengo. do time, né? Para mim, não sai mais do time. Independente de De La Cruz, independentemente tá de De La Cruz, com todo respeito a De La Cruz, mas assim, você ser reserva para o Jorginho não é nenhum demérito, muito pelo contrário. A gente pôde ver um Jorginho estreando muito bem, inclusive participando dos 2 gols do Flamengo na partida. Gostei demais do Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, que inclusive foi eleito o melhor na partida pela FIFA. Gostei da entrada do Luiz Araújo, que para mim fez uma grande partida e vem justificando o porquê da titularidade dele ao lado do Pedro. Gostei da entrada do Pedro, embora o Pedro não tenha feito uma grande partida, muito pelo contrário, eu acho que o Pedro ele pode entregar muito mais, mas continuo dizendo que ele tem que ser titular, não pelo momento dele. Não tira ele do time. Não tirou ele do time, mas para ele ganhar ritmo de jogo, ele ganhar minutagem, ele precisa jogar. Eu acho que ele tem que continuar sendo titular, até porque o reserva imediato para essa posição é o Bruno Henrique e ele não vem fazendo uma boa temporada. Embora o Bruno Henrique tenha entrado bem, deu um fôlego diferente no segundo tempo para a equipe do Flamengo. O próprio Gonzalo Plata, que estava cerca de 2 meses sem entrar em campo, ele entrou muito bem também e me chamou a atenção que ele entrou até na frente do Everton Cebolinha. Então, de maneira geral, taticamente falando, tecnicamente falando, foi uma estreia muito boa do Flamengo. E acho que poderia ter sido mais, Flavinho? Acho que poderia ter sido mais. Acho que o Flamengo poderia ter feito um saldo de gols maior. Mas, independentemente disso, a vitória era o mais importante. Porque o Flamengo entrou como favorito. Então, o Flamengo tinha essa pressão, além de ser uma estreia, a pressão de ganhar desse adversário, que, tecnicamente falando, está muito abaixo do Flamengo. Realmente, a gente pôde ver isso dentro de campo. Mas o Flamengo chegou a ter 81% de posse de bola. Essa posse de bola poderia ter figurado mais em gol, poderia ter figurado mais em bola na rede, mas é um roteiro que a gente já conhece do Flamengo. Não é um roteiro, não é nenhuma novidade para o torcedor do Flamengo. O Flamengo tem muita posse de bola, comanda muito o jogo, é dominante, mas não consegue botar a bola na rede. Mas eu não vou ficar sendo um comentarista chato e reclamar. Pelo contrário, eu vou elogiar. Foi uma boa estreia e é uma estreia que dá uma esperança ao Flamengo de, quem sabe, empatar com o Chelsea na sexta-feira. Só para trazer os números do Jorginho nessa estreia do Flamengo. Jogou bem, porque, né? De fato, ele caiu como uma luva nesse meio de campo do Flamengo. Ele fez 74 minutos em campo, ele foi substituído no segundo tempo, 1 assistência, 104 ações com a bola, 92 passes certos de 99, 3 passes longos certos de 4, 1 interceptação, 3 duelos ganhos e 3 faltas sofridas. São números, assim, muito bons. E, óbvio, eu não gosto de analisar apenas números em uma partida. Quem assistiu ao jogo sabe o que a gente está falando aqui, que o Jorginho jogou muita bola. Chegou muito bem com a camisa do Flamengo. E nem parecia estreia, né? O cara estava muito à vontade. Vini, eu quero que você faça uma análise do gol. Deixa eu só emendar numa pergunta aqui para saber que muita gente foi pega de surpresa com Varela. Começou jogando, a gente estava se acostumando com o Wesley ali, dono da posição. Você concordou com essa mudança? Varela, Wesley, quem que você prefere? Começou com Varela, acha que é para ficar também? Flavinho, eu vou ser bem sincero, para mim não foi nenhuma surpresa, embora eu não esperasse, tá? Eu achava que o Wesley fosse ser titular, mas eu achava que o Wesley fosse ser titular junto com o Alexandre. Então, a partir do momento que ele coloca o Ayrton Lucas, que é um lateral muito mais ofensivo, faz total sentido ele colocar um outro lateral direito aqui, teoricamente mais defensivo, que fica mais.
Porque o Felipe Luiz, se você analisar as partidas, ele dificilmente coloca... Uma combinação de laterais ali, exatamente. né? Alexandre segura, o Wesley encaixa melhor que ataca. Perfeito, exatamente. São características diferentes. E o Varela, ele vive o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. O melhor momento. E ontem ele fez uma baita partida, tá? Sobretudo no primeiro tempo. Então, não é nenhum absurdo ele começar com o Varela. Repito, fui pego de surpresa, mas eu fui pego de surpresa porque o Alexandre não jogou. Essa foi a e não porque o Varela foi titular. E o Wesley precisa abrir o olho, porque o Varela vem correndo atrás dessa titularidade. Embora o Wesley seja um jogador que a gente fale muito que provavelmente vai sair nessa janela de transferência, mas fica a boa notícia. Se ele for vendido amanhã, o Varela hoje consegue dar conta do recado nessa lateral direita. Gostei muito do jeito que o Flamengo dosou o jogo ontem. É claro que teve aquele risco, principalmente no lance do Rossi. Mas até para isso conta com um goleiro ali que está lá para isso, para salvar a bola do jogo. Acho que o rubro-negro se sentiu confiante, e talvez até confiante demais. Aquele que assistiu o jogo do Chelsea, não será o mesmo Chelsea. Né? O Chelsea não vai tirar o pé, não vai dosar como dosou contra o Los Angeles. Vai jogar muito mais atento contra o Flamengo. Professor, eu gosto de pedir notas. Você é professor, além da sua atuação na universidade, nas escolas, etc., na sua vida, você está habituado desde a época da revista Placar e hoje aqui, no ESPN Bola de Prata, você dá muitas notas. Nota para Jorginho, professor, que estreou ontem. Por favor. É época de notas. Fim de agora, semestre, né? Época de notas. E época de chorar nota também, às vezes, né? De muita gente, né? Aquela chorada. Notas e faltas. Mas como o Jorginho não faltou... Jorginho, ontem, com a nota de ontem, ele estaria na média, acima da média? Ficaria de recuperação? Acima da média. Eu acho que até pela não expectativa para alguém que está estreando, ele causou uma ótima impressão. Eu daria um 8,5 para ele. Olha, 8,5, tá bonzinho, né? Tô. Nessa época eu tô bonzinho. É a época que... Acho que é uma boa nota. Benevolente. Mas esse meio por conta da surpresa... Não, da surpresa de como ele entra. E a fluência, né, que ele teve no jogo. Pareceu bem à vontade jogando ali no meio campo do Flamengo. Também gostei. Em casa, né? Tanto que o momento em que o Jorginho sai, aos 30 do segundo tempo, ele tinha 104 toques na bola, a mesma marca do Léo Pereira. Foi o jogador que mais tocou na bola do Flamengo. Depois ele é superado, né, porque ele não jogou os 90 minutos, mas eu acho que ele sentiu muita vontade. A capacidade dele de ter muita visão, acho que isso fica muito nítido, né? Antes de receber a bola, ele já tá olhando, percebe o movimento do Luiz Araújo. E às vezes, assim, é um domínio rápido, um toque, às vezes ele nem precisa dominar. Então, acho que isso ele agrega demais, assim. A fluência que ele dá permite que a dinâmica funcione. E esteve muito à vontade. Eu também acho que um dos pontos positivos do Flamengo foi a estreia do Jorginho. Mas, quantos passes você falou? 104. 104 toques na bola. 104 ações com bola. Ele foi o líder enquanto esteve em campo. Isso, empatado com o Léo Pereira. Pouquíssimos errados. Sim. Como mostra a tela que vai aparecer Maravilha. agora para ajudar a sua análise do Eugênio. Do professor. Olha, os vermelhos... Esse não é aquele jogo de varetinha, de... Como é que é o nome daquele jogo? Pega vareta. Pega vareta, lembra? Parece, mas não é. As vermelhas são os erros. Então, tá visível ali que ele acertou quase tudo, não errou quase nada nesses 104 aí. Hein, André? Exato. 92% de acerto. Foram, se eu não me engano, 99 passes, se eu não me engano, ele acertou 92. Acho que ele errou 7, se eu não estou equivocado. E o que eu acho que me chama a atenção mais... Porque isso a gente está acostumado. O Jorginho, quando... Lógico que ele não liderava estatística no Arsenal, porque ele era reserva, não atuava com tanta frequência. Mas quando ele era um jogador titular, ele sempre estava entre os líderes de toque na bola no campeonato. Então, é a característica de jogo dele. Para mim, o que mais chama a atenção é a zona do campo onde acontecem esses toques. Eu imaginava o Jorginho muito mais preso na base do meio de campo do Flamengo, com o Pulgar se movimentando, mas acho que houve muita inversão. Se movimentou bastante, né? Exato. Tanto que você olha de onde ele dá assistência pro gol, muito próximo à área. E ele é um jogador que, se você pegar os números recentes, tem mais gols por causa de bater pênalti muito bem, mas não é um cara tanto da definição das jogadas. E aí ele estava mais próximo dessa área ali, né, na hora da assistência. Mas eu admito, talvez um pouco crítico, que eu esperava um pouco mais da estreia do Flamengo. Não achei ruim. Acho que teve o controle da posse de bola, né? O professor e o Eugênio já trouxeram isso. Acho que os primeiros 30 minutos de jogo foram muito bons.
de domínio total, de posse de bola, de criar oportunidades, depois baixa um pouquinho o ritmo. O que faltou, ou o que você acha que o Flamengo poderia ter feito melhor? Eu acho que poderia ser mais incisivo em alguns momentos. Eu senti muita falta de participação do Pedro. Acho que ele ficou um pouco, em alguns momentos, desconectado. Até teve 3 finalizações, mas não participou tanto. E no segundo tempo, a equipe do Esperance soube explorar muito bem as costas do Varela. O Varela que subiu até mais do que se imaginava, assim, teve muita liberdade para atacar. Os 2 laterais, né? O Ayrton Lucas também ofensivamente participando muito das jogadas de ataque. E aí o Belair, ele não estava voltando tanto no segundo tempo para recompor, e foi ali onde ele criou as melhores oportunidades do Esperance. O segundo gol do Flamengo acho que resolve a partida. Acho que era o momento em que ele mais corria risco, e aí sai o segundo gol. Um momento perigoso ali, né? Assim, eu acho que até o Chelsea tomou mais susto que o Flamengo. Só que o Flamengo, não é que ele, assim, não vou falar susto, mas assim, em algum momento o jogo, olha, começou a... Um momento de instabilidade. Você fica meio ressabiado, mas não que o Flamengo deixou de controlar a partida. Acho que o 2-0 ele reflete bem o domínio do Flamengo de uma forma geral, mas pensando pela diferença técnica, acho que talvez o Flamengo pudesse ser mais incisivo, mais efetivo também, por isso que eu esperava mais. Acho que a estreia é positiva, tem todo o peso de estreia, até porque recentemente o Flamengo caiu em semifinal, né, de Mundial com o Al Hilal, então acho que você já tem essa vitória logo de cara para quebrar um pouco o gelo. Não correu tantos riscos, foi uma vitória justa, como eu falei, mas pensando na diferença técnica, pelo domínio que teve ali no começo da partida, acho que poderia ser um jogo em que o Flamengo encaminhasse mais a vitória. E só para completar, a gente fala muito do Jorginho, é verdade, mas mais uma vez o Arrascaeta artilheiro, né? Não para de fazer gol, e grande atuação do Luiz Araújo. No momento que os homens da frente ali não vivem grande fase, todos eles, assim, no geral, né? Pedro, Bruno Henrique, Michael, gol, né? Everton, Cebolinha, o Luiz Araújo é o cara, acho que individualmente tem se destacado ali dos atacantes do Flamengo. O gol relativamente cedo, né? A altura dos 15 minutos, um pouquinho depois, né? Ajuda a tirar a carga, ajuda a jogar mais leve, isso é verdade. Ajuda a conduzir a partida de um jeito que você não conduziria se a agonia do gol que não sai se prolongasse. Então tudo isso ajudou, mas essa falta de efetividade que o Donk falou, para mim foi o senão. Quando acaba o primeiro tempo, na minha resenha com o Daniel, meu filho, então estávamos discutindo sobre isso. Sim, foi um bom desempenho. O primeiro tempo foi bom, eu gostei. Em termos de resultado, de ter chegado perto do gol mais vezes, faltou isso. E no segundo tempo, essa questão do lado do Varela, que mostrou-se o lado forte do Esperance, ali deu susto. Aquela bola que o Rossi pega é fundamental para o resultado da partida e para tudo que a gente está falando aqui. Verdade. Eu acho que eu pensei assim, tamanha superioridade do Flamengo no jogo, a diferença de qualidade entre as equipes, o Flamengo poderia até ter ampliado a vantagem antes, não ter corrido aquele 1 ou 2 lances que ele teve de risco ali. De qualquer maneira, foi uma vitória tranquila. Eugênio Leal. O professor Celso foi bonzinho demais com a nota no Jorginho. O André Donk foi muito rigoroso ao dizer que o Flamengo poderia ter jogado melhor. Diga lá, Eugênio, e traga também a sua análise, por favor. Bel, olha, eu acho que a vitória sobre o Esperance era esperada. Começou bem, Eugênio. Começou bem. Eu entendo o professor, acho que o Jorginho fez uma atuação que deu a todos a impressão de que ele já estava no clube antes. E isso é mérito da contratação. Não à toa o Flamengo está atrás do Jorginho já há meses. Desde a chegada do José Boto, né? Eles identificaram que o Jorginho era um jogador com a característica que se encaixava no meio-campo do Flamengo. E foram trabalhar esse jogador, foram buscar esse jogador e colocaram. Por isso, a gente não percebe nenhuma diferença. Pelo contrário. O Jorginho jogou melhor do que vinha jogando o De La Cruz e dificilmente sairá do time quando o De La Cruz tiver condições de voltar. Essa é uma questão, porque ele consegue dar mais mobilidade ao time do que o De La Cruz, que não tem jogado um grande futebol. Tem sido quase que burocrático o De La Cruz nessa temporada. E o Jorginho foi mais. O De La Cruz já está há tanto tempo e aí chega o outro jogador, que obviamente é muito bom, todo mundo conhece, mas em um jogo já rende mais do que o outro que está lá há um tempão. É isso. Não é curioso?
Porque o De La Cruz não vem bem desde a Copa América do ano passado. Lesões, problemas físicos e tal. Não está conseguindo jogar. E o Jorginho chegou lá, deu assistência, né? É um posicionamento que você raramente vê o De La Cruz fazer. Chegaria ao lado da área pela direita e fazer o passe. Então ele ajudou o time, ele entregou mais para o time do que o De La Cruz vinha entregando. Mas eu acho que é isso, porque é um jogador que foi pescado. É a contratação que não é a esmo, é uma contratação certeira. Estudada, né? Estudada. Aquela que você cirúrgica. Eu quero um jogador para fazer isso. Esse cara vai chegar e vai entregar. Então foi muito bem. Não vai sair do time, assim. O De La Cruz está inteiro. A não ser que seja por questões físicas. Sequência de jogos e tal, mas eu acho que ele já mostrou mais do que o De La Cruz no jogo de ontem. O Flamengo foi aquele que a gente conhece. Um time que começa muito forte, subindo marcação, pressionando a saída de bola do adversário, sufocando o adversário. É assim em praticamente todos os jogos, né? Acho que o que impressionou foi que ele, num ambiente diferente, num Mundial de Clubes, fora de casa, contra um time que estava apoiado por uma grande torcida. Impressionante a torcida do Esperance ontem. Do Flamengo também estava muito grande, mas a do Esperance acho que conseguiu fazer mais barulho ali. A toada deles é a mesma, se o time está no ataque, na defesa, no meio campo, se está para fazer o gol, se está para tomar o gol. É a mesma toada da musiquinha deles. Eles não mudam. Então, assim, o Flamengo não sentiu nada do ambiente externo, ele jogou o jogo dele. Sabe, é o jogo de imposição. O primeiro tempo foi... O que a gente acha é o seguinte, controlou o jogo, não permitiu nada no primeiro tempo ao Esperance, mas, por outro lado, finalizou menos, criou menos situações de gol do que a gente imaginava a partir do controle de bola que o Flamengo teve. E é algo que também acontece muitas vezes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a bola, mas ele não consegue gerar tantas situações de gol como poderia. Eu acho que a questão de incluir mais o Pedro nisso é um problema que eu acho que tem a ver com o fato de o Pedro ter voltado de lesão ao longo do semestre, não ter ainda se fixado exatamente como o titular do comando do ataque. Para mim, o Felipe Luiz esse ano, na ausência do Pedro, a primeira parte, com o Bruno Henrique ali na frente, ele moldou o Flamengo para o Arrascaeta ser o cara da finalização. Tanto que o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano. E ontem, mais uma vez, foi ele que apareceu livre na área. Ele tem um senso de colocação muito bom. Ele percebe que os zagueiros estão mais marcando realmente o centroavante. E ele consegue sempre um espaço na área para finalizar. E ele pega muito bem na bola, não é fácil, não. Mas fez um gol fácil. Ele tem calma. Além de categoria, ele parece muito frio na hora de finalizar, né, o Arrascaeta? Porque tem muita gente que numa bola como aquela daria um bico na arquibancada. Não, ele ali pela ponta esquerda com o Belair, ele consegue o tempo inteiro. Tá gerando problemas no segundo tempo para o Flamengo, que começa a perder algumas bolas no meio de campo que não estava perdendo no primeiro. O adversário sobe marcação, que é uma questão para o Flamengo. Está acostumado a ver os adversários baixarem sua linha, ficarem ali atrás com medo. Quando o adversário, o Central Córdoba, deu uma aula disso no Flamengo, no Maracanã, quando ganhou, sobe a marcação, pressiona lá na saída de bola. O Flamengo tem alguma dificuldade. E ele começou a ter um jogo no segundo tempo, no meio do segundo tempo ali, que estava preocupante. O time adversário foi crescendo, foi finalizando. Tanto que no primeiro tempo finalizou uma vez só, no segundo tempo finalizou 5 vezes. E aí o Felipe Luiz começa a mexer no time. Quando ele mexe no time, ele não tem mais aquele controle de jogo, ele passa a colocar jogadores que são mais verticais. Então, entram jogadores como o Bruno Henrique, como o Michael, como o Plata, que não são exatamente jogadores de troca de passe, mas são jogadores mais de velocidade. O Flamengo consegue o gol numa belíssima jogada, é um passe magistral do Jorginho. Por isso eu concordo com o prof, a nota tem que ser boa para ele. Não é um passe simples, não. Você vê que a velocidade que ele dá o passe, velocidade e precisão, mas a velocidade é o que quebra a defesa. A defesa está esperando ele dominar para pensar, ele já toca de primeira. E a velocidade em todos os sentidos, de raciocínio e de execução, né? Exato. Eu acho que a nota aumenta, eu concordo com a nota muito boa, por causa da circunstância. Qual é a circunstância? Uma estreia. O cara nunca jogou com esses caras. E no momento difícil, Quantos jogadores estreiam assim, parecendo que tá jogando há meses ou há anos com os E é o gol que resolveu o jogo. Matou o jogo ali. Ali matou o jogo, exato. E é ali, um cara a bela finalização do Luiz Araújo. Quando ele chega, se falava muito das valências dele,
Não como esse quase meia que ele se apresentou. É verdade. Como um volante. É um ótimo ponto. Toda hora se falava dele como volante. Ele é mais que isso. E eu lembrei do nosso critério placar, 10 para Deus, 9 para Pelé. Daí para baixo a gente estuda. Pelé não era um deus da bola? 10 para Deus, 9 para Pelé. Da bola, especificamente. Aí, no geral, é só para Deus. Mas é isso, eu achei uma boa estreia do Flamengo. Com os sustos que levou ali no segundo tempo, não foram tantos, mas aquele ponto esquerdo ali deu trabalho, mais do que se imaginava. Do Jackson. Até o Jackson participa do lance do primeiro gol. Que deve ser até uma tendência para a próxima temporada, essa troca ali no comando do ataque. Mas é um jogador que se movimenta mais, dá mais opções para o time. Não sei se ele vai ser titular contra o Flamengo. Saiu do banco ontem. O Enzo também saiu do banco, até porque vinha de seleção argentina. Mas esse com certeza será titular contra o Flamengo. O Enzo Fernandes, que faz o segundo gol. O segundo gol passa pelos dois, né? Cruzamento de um para a finalização do outro. Dois jogadores que saíram do banco. Mas talvez o Chelsea já entre com uma intensidade maior contra o Flamengo, entendendo que é um adversário mais difícil. Eles sabem que é um adversário mais difícil do que o LAFC. Talvez já entrem com um ritmo, com uma intensidade diferente. É um grande jogo. O Chelsea é muito bom time. Não é o PSG, que é o melhor time, para mim, hoje do mundo. E eu acho que o Flamengo pode sonhar com tentar alguma coisa. Por que não? Não é garantia de nada. Acho que o Chelsea vai jogar mais contra o Flamengo do que jogou contra o LAFC, mas a gente precisa ver no jogo se o Chelsea conseguirá alcançar um nível mais próximo do que ele mostra na Premier League, entendendo que é uma outra circunstância, é um outro país, é um outro gramado, é um outro clima, é um outro momento de temporada. Então, tudo isso interfere no desempenho do time. O Chelsea, de fato, não é o PSG, não é o Real Madrid, não é o Bayern, mas ele também não é o Porto, não é o Benfica. Eu acho que é um time que oscilou na última temporada, é verdade, arrancou muito bem com o Maresca, que iniciou o seu trabalho na última campanha, ele só está 1 ano no cargo, teve uma queda que eu acho que era até natural pela presença, é um time extremamente jovem, foi muito jovem ao longo de toda a temporada, e era natural essa oscilação, mas ele termina bem a temporada. Então a gente fala, o Chelsea foi regular, é uma verdade em relação à temporada, de uma forma geral. Mas é um time que foi se encontrando com uma base ali do meio de campo, quando precisou o Lavia voltando, sendo uma peça importante, até o Moisés Caicedo sendo deslocado para a lateral, ou com o Caicedo e o Enzo fazendo a dupla, nem dupla de volantes, né? Porque o Enzo tem jogado mais à frente, mais próximo do Cole Palmer. Inclusive o Enzo Maresca falou muito ao longo da temporada que ele tinha pedido muito para o Enzo fazer esse movimento, ele aparecer na área para definir como foi o gol dele contra o LAFC. É um time que acho que foi encontrando a base titular ao longo da temporada, tanto que mesmo com uma disputa acirrada por Champions League, ele conseguiu essa classificação. Então, é um Chelsea, para mim, que claramente é favorito contra o Flamengo. Isso, para mim, é nítido. Mas é um Flamengo que, para mim, tem condições de competir. Assim, seria uma surpresa vencer. Você consegue imaginar ou me dizer o que o Flamengo teria que, não sei se mudar é a palavra certa, o verbo certo, mas fazer a mais para ter um jogo equilibrado e tentar vencer o Chelsea? Eu acho que fazer de diferente do que ele faz normalmente, mais intenso? Eu acho que se adaptar ao adversário pela qualidade, até porque o Chelsea, com o Maresca é um cara que foi auxiliar do Guardiola, bebeu ali da fonte, tem muita, ainda com as suas diferenças, mas tem muito do jogo. É um time que procura ter muita posse de bola, também marca muito alto. Então, acho que talvez o Flamengo não vai ser o protagonista como ele está acostumado. Mesmo quando ele não joga bem ou não vence, o Flamengo sempre tende a ser o protagonista. Tanto na questão. Na posse de bola, na marcação alta. Eu acho que ele não vai ser o protagonista no jogo contra o Chelsea. O que ele pode explorar, e acho que ele tem condições... Estou pensando, o Felipe Luiz tem que pensar uma estratégia diferente, um jogo, uma maneira de jogar diferente. Não necessariamente... Pelo adversário, ou não? Eu acho que sim, assim, talvez da forma como vai ser o jogo, mas não necessariamente mudando taticamente. Da forma como joga, a formação tática. Na questão de escalação, eu imagino que seja um jogo muito mais interessante tipo, você ir com o Bruno Henrique do que com o Pedro. Que acho que você vai ter mais espaço para atacar nas costas. Exato. Transição. E até porque o Chelsea, uma das dificuldades, com o Maresca ele tem a saída, joga muitas vezes no 3-2-5 quando tem a bola, né? Um dos laterais faz a linha com os dois zagueiros, o outro volante o outro lateral vai como volante. Às vezes quando perde a bola,
até a recomposição dessa lateral você consegue incomodar. Se você pegar a final da Conference, é que jogou o Malo Gusto, que é o reserva, né? O Reece James é o lateral titular, ou às vezes quando ele joga com o Moisés Caicedo. O Malo Gusto é um lateral que é o reserva, mas tinha muita dificuldade defensiva. O Betis, ali com o Exausuli, aproveitou muito. Quando recuperava a bola nas costas do Malo Gusto, que às vezes errava na saída de bola. Então, as costas da defesa pelo lateral era onde o Chelsea era um pouco mais vulnerável. Então, acho que pode ser um espaço que o Flamengo pode aproveitar. Talvez você tenha um jogador que nem o Bruno Henrique para atacar mais espaço, aproveitar, até porque o Chelsea joga com linha mais alta, pode ser o caminho. Mas eu imagino mudando um pouco o estilo, às vezes não subindo tanto a marcação, não tentando ser tanto protagonista do jogo, porque esse também é um adversário que busca isso. E que assim, olha o dinheiro, olha o quanto que o Chelsea gastou para montar o seu elenco. Então é natural que se imagine um Chelsea favorito em relação ao Flamengo. Mas eu acho que há condições do Flamengo competir. Acho que pode imaginar assim, uma vitória do Flamengo, um empate, embora não seja o mais provável. Acho que o Chelsea é mais qualificado, mas o Flamengo tem condições de competir. Precisa se preparar muito para isso, né? Porque primeiro é um jogo de pegada e de atenção de todo mundo. Então de cara não dá para entrar com o Pedro. Porque aí falta um cara para essa atenção coletiva. Segundo, essa coisa que o Eugênio lembrou, se 10 passam para o Pedro Neto, como o Flamengo, não vou dizer um dos pontos falhos, mas é algo que o Flamengo às vezes proporciona aos seus adversários. Também não pode. É um jogo, antes de tudo, de atenção. E essa coisa de não ser protagonista... De erro mínimo. Para o Flamengo... Erro zero, né? Erro zero, efetividade na frente absoluta, como soa acontecer com os brasileiros nos últimos confrontos com europeus, principalmente em mundiais. E tem que ser muito atento o jogo inteiro. Tem que ter participação de todo mundo. Por isso, de cara, já não dá. Esse Pedro que está jogando hoje, ele é fatal num jogo contra um adversário desse, você contar com um jogador a menos ali. Porque o Pedro hoje é um jogador a menos nesse sentido coletivo. No sentido de Então, eu já mexeria na escalação, de cara. E na postura, aquela atenção. Não dá para contar. O Chelsea contra o Flamengo não será esse Chelsea indolente que foi no jogo contra o Los Angeles. Porque tem semelhanças entre os dois jogos, mas o Flamengo em nenhum momento foi indolente. O Flamengo iniciou sua trajetória no Mundial de Clubes nesta segunda-feira, 16, com uma vitória segura por 2-0 sobre o Esperance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Os gols do triunfo rubro-negro foram marcados por Arrascaeta e Luiz Araújo, numa partida que mostrou a superioridade técnica e tática do time brasileiro diante do campeão africano. Com o resultado, o Flamengo somou os primeiros 3 pontos no torneio e ainda garantiu uma premiação de $2 milhões, o equivalente a 11 milhões de reais na cotação atual. A vitória não apenas reforçou o favoritismo da equipe na competição, como também representou um importante passo rumo à classificação para a próxima fase do Mundial. Apesar de ter sido destaque em jogos anteriores, Bruno Henrique começou a partida no banco de reservas, uma decisão estratégica do técnico Felipe Luiz, que optou por escalar Pedro entre os titulares. No entanto, aos 20 minutos do segundo tempo, Bruno foi acionado e substituiu o camisa 9. Mesmo com pouco tempo em campo, o atacante teve participação ativa no ataque e mostrou estar em plena forma para os próximos desafios. Após o jogo, Bruno Henrique concedeu entrevista na Zona Mista e surpreendeu ao comparar o atual elenco com o time que disputou o Mundial em 2019. Pela bagagem que vejo dos outros mundiais e da experiência que temos hoje, acredito que nossa equipe atual é muito melhor do que aquela de 2019. Temos jogadores experientes, com passagens por grandes clubes da Europa e outros que já venceram títulos importantes com o Flamengo. Estamos com uma mentalidade diferente e muito mais preparados para enfrentar desafios internacionais, afirmou Bruno Henrique. Ele ainda acrescentou que, ao contrário do que aconteceu há 5 anos, o time atual tem um planejamento mais sólido e está emocionalmente mais equilibrado. 2019 foi um ano atípico. Chegamos muito bem, mas sentimos que poderíamos ter vencido. Perdemos na prorrogação, mas aprendemos muito com aquela experiência. Agora é a competição mais longa, com adversários europeus mais qualificados. Por isso vamos com calma, jogo a jogo, sem pensar no título antes da hora, concluiu o atacante. Em 2019, o Flamengo se classificou ao Mundial de Clubes após conquistar a Copa Libertadores diante do River Plate, em uma virada histórica nos minutos finais. Na semifinal, venceu o Al Hilal por 3-1 e na grande final enfrentou o Liverpool. Após empate sem gols no tempo normal, o rubro-negro foi derrotado por 1-0 na prorrogação, com um gol do brasileiro Roberto Firmino.
Nessa edição de 2025, o Flamengo voltou ao Mundial com uma base renovada, combinando jogadores experientes como Davi Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, com jovens promissores como Matheus França e Vitor Hugo. Sob o comando de Felipe Luiz, ex-lateral que participou da campanha de 2019 como jogador e hoje atua como treinador, o time carioca mostra organização tática, intensidade e versatilidade. Com a vitória sobre o Esperance, o Flamengo igualou a pontuação do Chelsea, que venceu o Los Angeles FC pelo mesmo placar de 2-0. O confronto direto entre os dois vencedores da primeira rodada está marcado para a próxima sexta-feira, dia 20, às 15 horas, horário de Brasília, novamente no Lincoln Financial Field. Se vencer os ingleses, o rubro-negro garantirá a classificação antecipada para a próxima fase e ainda embolsará mais 7,5 milhões de dólares, cerca de 41 milhões de reais. O confronto contra o Chelsea promete ser um grande desafio, não apenas pelo alto nível do adversário, mas também pela necessidade de manter o rendimento num torneio de curta duração, onde cada erro pode ser fatal. A comissão técnica trabalha com foco total na recuperação física dos atletas e no ajuste de detalhes táticos para enfrentar o time inglês, que também chega embalado. A torcida flamenguista, presente em bom número nos Estados Unidos, tem sido um diferencial fora de campo. Mesmo longe do Brasil, os rubro-negros marcaram presença nas arquibancadas e empurraram o time durante os 90 minutos. Essa energia vinda das arquibancadas tem sido apontada pelos próprios jogadores como um fator motivacional importante. Além disso, o Flamengo tem se destacado nos bastidores por sua estrutura e organização. A delegação conta com uma equipe multidisciplinar composta por fisiólogos, nutricionistas, psicólogos e analistas de desempenho que tem contribuído para a manutenção do alto nível de performance dentro de campo. A preparação física e emocional do grupo é um dos pilares da estratégia do clube para conquistar o título inédito. Com moral elevado, elenco forte e experiência acumulada, o Flamengo demonstra estar pronto para enfrentar os desafios do Mundial de Clubes 2025. A expectativa é alta e o torcedor rubro-negro sonha em ver desta vez o time levantar o troféu que escapou por pouco na campanha de 2019.